Você está prestes a descobrir a história de Benaia. Um herói bíblico cuja coragem desafiou todas as expectativas. Imagine enfrentar leões e guerreiros em batalhas épicas, tudo isso com uma fé inabalável. Quem foi esse homem que se tornou uma lenda na história de Israel? Fique conosco e prepare-se para uma narrativa de bravura e lealdade que vai te inspirar e surpreender. Não vá embora, o melhor está por vir. Benaia, uma das figuras centrais no exército de Davi, possui uma linhagem que remonta à tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi era única entre as tribos de Israel, pois tinha a missão de cumprir funções religiosas específicas. Os levitas eram responsáveis pelo serviço no tabernáculo, que futuramente se tornaria o templo em Jerusalém, e tinham um papel crucial na vida espiritual da nação. Apesar das suas funções religiosas e litúrgicas, os levitas também tinham responsabilidades militares e de liderança na sociedade israelita. Nesse contexto, encontramos Benaia, cuja linhagem levítica adiciona uma dimensão interessante à sua identidade como guerreiro. Benaia era filho de Joiada, descrito na Bíblia como um homem corajoso. Embora Joiada fosse da tribo de Levi, ele é lembrado não só pela sua conexão religiosa, mas também por sua bravura e habilidades militares. Antes de começarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal Sábio Jesus, e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de compartilhar este vídeo no grupo da sua igreja. Seu apoio é fundamental. Isso sugere que a família de Benaia estava envolvida em atividades além das responsabilidades religiosas tradicionais dos levitas, possivelmente incluindo treinamento militar e liderança. Joiada, como líder comunitário, teria desempenhado um papel fundamental na formação espiritual e preparação física de seu filho, preparando-o para as grandes responsabilidades que ele enfrentaria. A menção de Joiada na Bíblia destaca a importância de sua figura e sugere que ele teve uma grande influência na trajetória de Benaia. Benaia cresceu em Cabé, uma cidade no sul, próxima à fronteira com Edom. Esse ambiente fronteiriço, frequentemente sujeito a tensões e conflitos, ajudou a desenvolver as habilidades de Benaia como guerreiro. Viver em uma região vulnerável a ataques inimigos exigia que os habitantes estivessem sempre preparados para se defender, e é provável que Benaia tenha aprendido a lutar desde cedo. A combinação do treinamento intenso de seu pai, Joiada, e a constante necessidade de proteger sua terra natal moldou Benaia em um combatente formidável e um líder natural. O nome Benaia tem uma origem e significado hebraicos, bem hebraico. Benaia é formado pela junção de duas palavras, Ben, que significa o filho de, e Oiá, uma abreviação do nome de Deus, seja Oiel ou o Jeová. O nome Benaia pode ser interpretado como o filho de Deus ou aquele a quem Deus é misericordioso. Muitos nomes na Bíblia têm significados simbólicos e espirituais, e Benaia reflete a crença na importância da relação com Deus, sendo uma expressão de fé e confiança na divindade. Benaia viveu em um período de grandes transformações e desafios no reino de Israel sob a liderança do rei Davi. Davi, o segundo rei de Israel, é uma figura central na história bíblica, conhecido tanto por seu coração devoto a Deus quanto por suas habilidades militares e políticas. Ele unificou as tribos de Israel, estabelecendo um reino forte e centralizado, com Jerusalém como sua capital. Este contexto histórico foi marcado por guerras constantes, tanto para defender o reino contra invasores quanto para expandir suas fronteiras. Durante o reinado de Davi, Israel enfrentou uma série de inimigos poderosos, incluindo os filisteus, amonitas, moabitas, edomitas e arameus. Cada uma dessas nações representava uma ameaça significativa à segurança e estabilidade de Israel. Davi, um líder militar impressionante, liderou seu exército em campanhas vitoriosas que consolidaram a supremacia de Israel na região. As conquistas de Davi não só garantiram paz e prosperidade para Israel, mas também cumpriram as promessas de Deus a Abraão sobre a posse da terra.
Através de batalhas intensas e estratégias brilhantes, Davi conseguiu subjugar muitos de seus inimigos, expandindo o território de Israel e solidificando sua posição como um dos reis mais poderosos de seu tempo. O exército de Davi era uma força formidável, composta por soldados valentes e experientes. Dentro desse exército, havia um grupo de elite conhecido como os Valentes de Davi ou os Giborim. Esses guerreiros eram excepcionais, cada um conhecido por feitos notáveis em batalha. Filho de Joiada, Benaia era um dos mais destacados entre esses valentes. Seu nome é associado a gigantes como Joabe, o comandante do exército de Davi, e Abisai, outro dos principais líderes militares. Os feitos de Benaia eram lendários, e ele rapidamente se tornou conhecido como um dos guerreiros mais destemidos e leais de Davi. A organização do exército de Davi era meticulosa e eficiente. O rei dividiu suas tropas em várias unidades, cada uma comandada por líderes experientes. Os valentes de Davi formavam a guarda pessoal do rei, composta pelos guerreiros mais leais e habilidosos, encarregados de proteger Davi e realizar missões de alta importância e risco. A inclusão de Benaia nesse grupo destaca sua importância e o respeito que ele ganhou por suas ações. Ele se destacou não só pela bravura, mas também pela habilidade estratégica, lealdade inabalável a Davi e profunda fé em Deus. Benaia serviu a Davi em um momento crucial para Israel, quando o reino estava se consolidando como uma potência regional. As batalhas e conquistas sob a liderança de Davi estabeleceram um contexto onde coragem e força física eram essenciais para a sobrevivência. O primeiro grande feito de Benaia aconteceu durante um período de grande hostilidade entre Israel e Moabe, uma nação vizinha frequentemente em conflito com o povo de Deus. Moabe era conhecida por sua força militar e por seus guerreiros ferozes, que representavam uma ameaça constante à segurança e estabilidade de Israel. Em meio a essa tensão, Benaia enfrentou um desafio formidável: derrotar dois dos mais temidos guerreiros moabitas. Esses homens não eram soldados comuns, eram heróis em seu próprio direito, conhecidos por sua bravura e habilidades excepcionais em batalha, inspirando medo até mesmo entre os combatentes mais corajosos. O encontro entre Benaia e os dois guerreiros moabitas ocorreu em um cenário de batalha onde a superioridade numérica e a vantagem estratégica estavam com os inimigos. No entanto, Benaia, movido por um forte senso de dever e confiança em Deus, não se deixou intimidar pela desvantagem. Armado com fé e experiência em combate, ele enfrentou os dois adversários simultaneamente, mostrando uma combinação impressionante de força, agilidade e inteligência tática. A batalha que se seguiu foi intensa e brutal, com cada movimento exigindo precisão e determinação. Benaia utilizou suas habilidades de combate de forma magistral, desviando ataques coordenados e respondendo com golpes decisivos que derrubaram os guerreiros moabitas um a um. Sua vitória não só eliminou uma ameaça imediata, mas também serviu como um poderoso símbolo de proteção divina e superioridade militar de Israel sobre seus inimigos. Esse feito heróico elevou o status de Benaia entre seus compatriotas, marcando-o como um guerreiro de calibre excepcional e um defensor dedicado de seu povo. Outro episódio que destaca a coragem incomparável de Benaia é a história em que ele enfrentou e matou um leão dentro de uma cova num dia de neve. Este incidente é particularmente impressionante. O clima rigoroso, com a neve cobrindo o terreno, tornava os movimentos perigosos e imprevisíveis, reduzindo a visibilidade e aumentando o risco de escorregões e quedas. Enfrentar um leão já seria uma tarefa assustadora em condições ideais, mas fazê-lo em um ambiente tão hostil exigia coragem e determinação extraordinárias. A decisão de Benaia de entrar na cova para enfrentar o leão demonstra um profundo senso de dever e talvez a necessidade de proteger sua comunidade de uma ameaça imediata. O leão, uma criatura poderosa e feroz, representava um perigo mortal, especialmente dentro do espaço confinado da cova, onde não havia espaço para fuga ou manobras evasivas. Mesmo assim, Benaia desceu a cova sabendo que enfrentaria a fera em seu próprio território, onde o leão tinha vantagem natural.
A batalha que se seguiu foi feroz e desesperada, com o rugido ensurdecedor do leão misturando-se ao som dos passos na neve. Enquanto lutava com todas as suas forças, Benaia utilizou cada fragmento de habilidade e experiência que possuía. Em meio às garras afiadas e dentes mortais, ele manteve a compostura, buscando brechas para atacar e se defender. Finalmente, por meio de uma combinação de força bruta, estratégia e enfrentar um adversário tão formidável armado apenas com um bastão ressaltava a audácia e a confiança de Benaia em suas habilidades e na proteção divina. Enquanto o egípcio confiava em sua força física e na superioridade de sua arma, Benaia apostava na sua destreza, velocidade e inteligência estratégica. Ele se aproximou do gigante com cautela, usando o bastão não apenas como arma, mas também para desviar e bloquear os ataques poderosos da lança inimiga. Em um momento decisivo da batalha, Benaia conseguiu uma façanha impressionante e desarmou o egípcio e tomou posse da lança do adversário. Com essa arma em suas mãos, ele virou o jogo completamente, usando a lança contra seu dono original e derrotando-o de forma decisiva. Esses 3 feitos heróicos de Benaia não apenas consolidaram sua reputação como um dos guerreiros mais valentes e habilidosos de Israel, mas também serviram como inspirações duradouras de coragem e habilidade. Suas façanhas em combate rapidamente chamaram a atenção de Davi, que o viu como um aliado valioso e digno de confiança. O reconhecimento de Davi pelo valor de Benaia culminou em sua promoção ao cargo de comandante da Guarda Real, uma posição de enorme prestígio e responsabilidade. Mas também sua lealdade e integridade. A Guarda Real, composta pelos melhores soldados de Israel, precisava de um líder que não apenas lutasse ao seu lado, mas que também os comandasse com sabedoria e coragem. Benaia provou ser exatamente esse líder. Sua lealdade a Davi foi inabalável ao longo de toda a sua carreira. Em uma época repleta de intrigas e conspirações nas cortes reais, Benaia permaneceu fiel a Davi mesmo nas situações mais difíceis. Sua lealdade foi recompensada não apenas com promoções e posições de prestígio, mas também com a confiança pessoal do rei. A lealdade de Benaia não era apenas uma questão de dever militar, ela também refletia um profundo respeito e admiração por Davi, a quem ele via como o líder escolhido por Deus para governar Israel. Benaia também esteve presente em momentos decisivos que moldaram o futuro de Israel. Durante os últimos dias do reinado de Davi, a questão da sucessão ao trono tornou-se urgente e delicada. Adonias, o 4º filho de Davi, observando a fragilidade de seu pai e a ausência de uma proclamação oficial sobre o sucessor, decidiu agir por conta própria na tentativa de se estabelecer como rei. Abiatar, o sacerdote, e Joabe, apesar de sua lealdade e serviços prestados a Davi em inúmeras batalhas, eram figuras complexas e ambíguas. Sua decisão de apoiar Adonias pode ter sido motivada por uma mistura de ambição pessoal e insatisfação com o rumo que as coisas estavam tomando na corte. Abiatar, por sua vez, também tinha um longo histórico de serviço a Davi, mas, como Joabe, decidiu se aliar a Adonias, talvez acreditando que obteria uma posição de destaque no novo governo. Com esse apoio poderoso, Adonias se sentiu confiante o suficiente para dar o próximo passo em sua conspiração. Ele organizou uma cerimônia elaborada para se proclamar rei, escolhendo cuidadosamente o local e os convidados para o evento. A cerimônia ocorreu em Enrogel, uma fonte de água situada perto de Jerusalém, um local significativo e acessível, mas distante o suficiente do palácio para evitar uma interferência imediata de Davi ou de seus apoiadores. Adonias convidou todos os seus irmãos, exceto Salomão, e todos os oficiais do exército de Judá, exceto aqueles leais a Davi e a Salomão. Ele também excluiu os aliados mais próximos de Davi, como o profeta. A presença de Joabe e Abiatar na cerimônia reforçava a legitimidade do evento, passando a mensagem de que tanto os militares quanto o clero apoiavam a nova ordem que Adonias tentava estabelecer. No entanto, essa celebração grandiosa e a tentativa de Adonias de solidificar seu controle sobre o trono não passaram despercebidas. Natã,
o profeta e conselheiro próximo e confiável de Davi, percebeu imediatamente a gravidade da situação. Ele entendeu que, se Adonias conseguisse tomar o trono, a promessa de Deus a Davi de que Salomão sucederia ao rei seria frustrada. Natã sabia que uma usurpação bem-sucedida por Adonias poderia mergulhar Israel em uma guerra civil ou, no mínimo, em uma instabilidade prolongada. Reconhecendo a urgência da situação, Natã agiu rapidamente. Ele foi até Batseba, mãe de Salomão, e juntos planejaram uma estratégia para alertar Davi sobre a conspiração em andamento. Natã sugeriu que Batseba fosse até Davi e lembrasse-o da promessa de que Salomão seria o sucessor. Ele instruiu Batseba a perguntar diretamente a Davi se. Em seguida, Natã entrou e reforçou as palavras de Batseba, informando Davi sobre a cerimônia de autoproclamação de Adonias em Enrogel. Ele alertou Davi de que, se não agisse rapidamente, o trono poderia ser tomado por Adonias e o reinado de Salomão nunca se concretizaria. A reação de Davi foi imediata. Em uma cerimônia urgente e simbólica, Davi ordenou que Salomão fosse ungido e proclamado rei, com Benaia desempenhando um papel crucial nesse processo. Benaia, juntamente com os sacerdotes Zadok e o profeta Natã, assegurou que Salomão fosse ungido em Gibeão, uma ação que solidificou o direito de Salomão ao trono e encerrou a conspiração de Adonias, pelo menos temporariamente. Essa decisão rápida e decisiva de Davi, influenciada pela ação diligente de Natã e Batseba, iniciou os eventos que acabariam por frustrar a conspiração de Adonias e garantir o trono para Salomão. Após a unção, o povo explodiu em júbilo. O som de trombetas encheu o ar e a cidade de Jerusalém exclamava: "Viva o rei Salomão!" A cidade. Jonatas, filho de Abiatar, chegou ao banquete com uma notícia que ninguém ali queria ouvir: Salomão havia sido ungido rei por ordem de Davi. Ao ouvir isso, o medo e o pânico tomaram conta de Adonias e seus apoiadores. Eles perceberam que a conspiração havia falhado e que agora estavam em grave perigo. Os convidados que antes apoiavam Adonias rapidamente se dispersaram, cada um buscando salvar a própria vida. A euforia do banquete deu lugar ao terror e desespero, enquanto Adonias, que antes se via como o novo rei de Israel, agora enfrentava a dura realidade de sua queda iminente. Temendo por sua vida, Adonias correu para o altar do Senhor e agarrou-se aos chifres do altar em busca de proteção. Esse gesto desesperado revelava sua consciência de culpa e sua compreensão de que havia perdido. Ele esperava que o local sagrado lhe oferecesse um refúgio seguro e que, ao tomar conhecimento de seu ato, Salomão mostrasse misericórdia. Enquanto Adonias permanecia no altar, sua situação era precária, ele sabia que sua sobrevivência dependia da clemência de Salomão. O ato de buscar refúgio no altar era um apelo para que o novo rei demonstrasse. Salomão estava disposto a conceder perdão, mas deixou claro que não toleraria qualquer ameaça ao seu reinado. Adonias aceitou a oferta de clemência e foi levado diante de Salomão, onde se prostrou em sinal de submissão. Em um gesto de magnanimidade, Salomão permitiu que Adonias voltasse para sua casa, embora a tensão subjacente permanecesse. A decisão de Salomão foi tanto uma demonstração de poder quanto um teste para Adonias. Salomão esperava que seu meio-irmão aceitasse sua posição subalterna e não tentasse novamente desafiar a ordem estabelecida. No entanto, a história não terminaria ali. Algum tempo depois, Adonias tentou uma última manobra para reivindicar poder ao fazer um pedido que, à primeira vista, poderia parecer inofensivo, mas que carregava implicações políticas profundas. Ele abordou Batseba, mãe de Salomão, pedindo-lhe que intercedesse junto ao rei para que lhe fosse permitido casar-se com Abisag, a sunamita. Abisag, que havia servido como cuidadora de Davi em seus últimos dias, era tecnicamente uma das concubinas do rei, embora o texto bíblico indique que Davi nunca tenha tido relações com ela. Ainda assim, casar-se com. No entanto, Salomão, que havia sido treinado na sabedoria e perspicácia de Davi, entendeu imediatamente o significado oculto por trás do pedido de Adonias.
Em 1 Reis 2:22-24, Salomão reagiu de forma rápida e decisiva. Ele percebeu que, ao buscar casar-se com Abisag, Adonias estava na verdade tentando consolidar uma posição que poderia levar a uma nova tentativa de usurpação. Para Salomão, esse ato foi uma confirmação de que Adonias ainda representava uma ameaça ao seu reinado e à estabilidade do reino. Diante dessa nova ameaça, Salomão tomou a decisão final de eliminar Adonias. Ele não podia permitir que seu meio-irmão continuasse a desafiar sua autoridade e arriscar a paz do reino. Com uma demonstração clara de autoridade e determinação, Salomão ordenou a execução de Adonias. Benaia, sendo o comandante da guarda real e um dos homens mais confiáveis de Salomão, recebeu a missão de cumprir essa ordem. Sem hesitar, Benaia executou Adonias, garantindo assim a neutralização da ameaça ao trono de Salomão. Embora violento, esse ato foi necessário para preservar a estabilidade do reino e demonstrou a disposição de Benaia de fazer o que fosse necessário para proteger o novo reinado. No entanto, Salomão ordenou que Adonias fosse retirado e executado, pondo fim à vida de um homem que havia sido tanto um aliado quanto uma ameaça potencial. Mais uma vez, Benaia foi chamado a cumprir essa ordem. Com a execução de Adonias, Benaia não apenas removeu uma figura problemática, mas também consolidou ainda mais sua posição como homem de confiança de Salomão. Essas ações refletem a lealdade de Benaia e seu papel essencial na consolidação do reinado de Salomão. Ele não agiu apenas como executor das ordens do rei, mas também como um guardião do reino, protegendo-o de ameaças internas e externas. Após a transição do reinado, Benaia foi nomeado comandante supremo do exército de Israel, marcando o ápice de sua carreira militar. Ele sucedeu Joabe, um dos mais notáveis e controversos comandantes de Davi, que havia desempenhado um papel crucial nas vitórias militares de Israel, mas cuja lealdade ambígua comprometeu sua posição. Sob a liderança de Benaia, o exército israelita passou por uma consolidação de forças e uma reafirmação do poder de Israel na região. Benaia trouxe uma nova era de disciplina e organização ao exército, solidificando a posição de Israel como uma potência regional. Mas, mais do que isso, as ações de Benaia revelam sua determinação e confiança inabalável em Deus. Ele enfrentou desafios que teriam feito muitos hesitarem, mas Benaia seguiu adiante, ciente de que sua missão era mais do que pessoal, era parte de um plano divino maior para proteger e fortalecer Israel. Como líder, Benaia subiu nas fileiras do exército de Davi até se tornar comandante da guarda real e, eventualmente, comandante supremo do exército de Israel. Sua ascensão não foi apenas uma recompensa por suas habilidades em combate, mas também um reflexo de sua lealdade inquestionável e de seu caráter íntegro. Benaia era um homem em quem tanto Davi quanto Salomão podiam confiar completamente, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua liderança trouxe estabilidade e segurança ao reino, e sua capacidade de tomar decisões justas e eficazes consolidou sua reputação como um dos maiores líderes militares de Israel. Como servo fiel de Deus, Benaia demonstrou que a verdadeira força vem da fé. Ele serviu a Davi e a Salomão com a convicção de que estava cumprindo a vontade de Deus, e essa fé guiou suas ações em todos os momentos de sua vida. Benaia nunca se desviou de seu dever, mesmo quando isso significava tomar decisões difíceis como a execução de adversários e a preservação da estabilidade do reino. Sua vida e carreira são um testemunho de que a verdadeira liderança se fundamenta na lealdade, na coragem e na fé inabalável. Curte o vídeo, se inscreva no canal Sábio Jesus e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe com seus amigos e no grupo da igreja para que mais pessoas possam crescer no conhecimento da Palavra de Deus.